Vídeo que eu acho vai causar uma polêmica, mas também vai ficar grande, acho que vai ter que fazer algumas partes. Eu peço para que vocês assistam todas, curtam todas, comentem, porque o mais interessante vai ficar pro final. Hoje eu tô fazendo esse vídeo que eu deveria ter feito ontem, não fiz, mas depois do que aconteceu no final do dia ontem eu achei que eu devia fazer. Sobre o Dia da Mulher, a gente vai começar falando sobre o Dia da Mulher e vamos falar depois sobre violência doméstica, então fica aí. Mas o Dia da Mulher, eu não fiz o vídeo ontem porque achei que eu podia ser repetitivo, porque eu já falei sobre isso, sobre o que as mulheres significaram na minha vida, na minha formação. A minha vida foi feita de um monte de mulheres fortes durante a minha infância, juventude, até hoje. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é uma mulher muito capaz, ela trabalha até hoje, ela está aposentada há vários anos, mas ela tem vários projetos que ela toca, várias coisas que ela faz. Minha mãe, ela é mais ativa hoje, eu acho, do que quando ela até trabalhava. E eu tenho muito orgulho de tudo que ela faz. Ela é realmente muito capaz, muito forte, tem uma presença ética, moral e tudo mais que realmente me orgulha bastante. Meu pai sempre foi o apoio, o cara forte, o cara grandão, gigante, 100 e poucos quilos, 1,96 m e sempre respeitou muito minha mãe. Na verdade, ela é que tinha o timão das coisas e ele era o pilar ali que estava do lado ali para ser a força, né? Como se ela fosse o quarterback que corre com a bola e ele fosse aquele escudo que a gente vê no futebol, que vai derrubando os adversários para que a pessoa com a bola corra até a linha do ponto. É mais ou menos assim que eu vejo. Mas também teve minha avó, que cuidou da gente quando a gente era criança pra caramba. Minha avó era brava, forte, também uma pessoa assim, sensacional. Minhas tias, cara, todas minhas tias, putz, eu considero minhas tias como se fossem minhas mães também, porque todas elas tiveram uma mais doce, a outra mais brava, a outra mais compreensiva, mais amiga, todas elas fizeram parte. Vem a parte 2. Então, como eu estava dizendo, e os homens, né, da minha família, meus tios, meu pai eu já falei, mas meus tios, eu sempre vi neles respeito, parceria com elas, e elas com eles, e também muita admiração pelas mulheres que elas eram, que elas foram. E eu, né, agora sou pai de meninas. Então, agora meu papel é formar também essas mulheres, futuras mulheres, para um mundo diferente, com outros desafios, mas a gente quer que elas estejam preparadas para isso. E quando a gente vê, né, eu acho assim, a mulher é tão admirável em todas as suas características, da doçura, com fortaleza, com tudo, né? Eu acho que a mulher, elas são mais concentradas. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo que tem mulheres que criticam os homens pra caramba, e em alguns aspectos estão até corretas, mas criticam muito os homens, mas depois querem ser como os homens. Não seja como os homens. E aí já vem uma parte da polêmica. Acho que a mulher, ela tem que ter orgulho de ser como elas são. Isso é muito importante. Então, mulheres, sejam mulheres, não queiram ser homens, não. Não é por mal que eu tô falando isso. É ao contrário, isso é um elogio, tá? E assim, eu tenho uma preocupação muito grande com as mulheres, eu, né, com as minhas filhas, ensinar valores para elas, né? Aqueles valores das mulheres que me influenciaram na minha infância. Foram mulheres que foram parceiras de verdade dos seus maridos, que tiveram filhos e todos boas pessoas. E aí, eu sempre falo, né?
elas foram e ficaram e tiveram ali a família na riqueza ou na pobreza. Ninguém abandonou o marido quando o marido passou por dificuldades, ao contrário. Elas foram a força deles que ajudou eles a levantarem. Isso também é muito legal. E aí, a terceira parte dessa história aqui toda, eu queria falar sobre ontem, uma pesquisa que se aproveitou do dia para falar sobre violência contra as mulheres. Um negócio que me preocupa pra caramba. Acho que tem que falar sobre isso pra caramba mesmo. Mas também a gente tem que tomar cuidado com as mentiras e a manipulação política. E aí vou ter que fazer outra parte aqui, porque senão o tempo não vai dar. Então, no dia de ontem, o Instituto Sou da Paz, mais uma vez, usou dados para falar sobre coisas meio absurdas e sair do foco e fazer política. Fiquem atentos. É óbvio, a gente já percebe, tem o Bruno Gagliasso já falando sobre o assunto, agora o Sou da Paz. A eleição está chegando e eles vão sequestrar, porque a única coisa que talvez reste, ou pouca coisa que resta para esse governo, é falar sobre mulher, violência e tentar fazer de conta de que eles realmente se preocupam e estão fazendo alguma coisa. Mas antes de entrar nos dados falsos, eu queria falar... É o seguinte, gente, pensa, eu já há algum tempo me incomoda essa história da medida protetiva da Maria da Penha, que na verdade é só um papel. É isso que o Estado tem para vocês? Para proteger as mulheres, as nossas filhas, nossas mães, nossas esposas? É isso? Um papel que diz que um cara que já sabe que não pode bater, que não pode matar, porque é óbvio que não pode. Aí, um novo papel, um novo não faça, vai fazer com ele não faça. Bom, a gente tá vendo que isso não funciona. O tempo todo. Mas a gente tem tornozeleira pra pôr em velhinho. Mas não tem tornozeleira pra pôr em pilantra, bandido, safado, covarde que bate em mulher. Isso me incomoda bastante. Aí eu fico pensando, vocês acham mesmo que o Estado protege? Pensa aí. Eu tô pensando aqui nas minhas filhas. Você acha que dá pra confiar que o Estado vai proteger? Aliás, o Estado protege alguém? E eu sempre me preocupo com isso e fico pensando em como proteger as mulheres. Faz tempo que eu penso nisso. E é algo muito difícil. Eu acho que tudo que tiver a nosso alcance deve ser feito. Ah, o papel. Tá bom. Não vai resolver? Não, não vai. Só vai resolver para aquele cara que já cumpre regra. Ok. Não, mas faz o papel, dá a ordem lá, tem o amparo jurídico para as medidas, é importante. Eu, como advogado, sempre digo, é importante. Bom, vamos ter que fazer outra parte aqui porque o tempo está acabando de novo. Então a gente está desse jeito, pensando aqui, como é que protege de verdade? Como é que a gente faz para proteger uma mulher de verdade? Isso é uma preocupação que eu tenho bastante. E, como eu disse, tudo que a gente puder fazer tem que ser feito. Mas tem alguma coisa que seja mágica? Não, não tem. Infelizmente, de verdade não tem. Eu gostaria de saber que minhas filhas vão estar protegidas quando tiverem os namorados, quando tiverem os maridos. Eu gostaria muito. Mas o que não protege é sequestrar politicamente uma ideologia, um assunto, um problema, e ainda mentir. Então, qual é o problema? O problema é que no ano passado, 2025 para 26 agora, 4,7% de aumento na violência doméstica. Aí, nós pegamos um Instituto Sou da Paz e manipula dados, faz um malabarismo que John Lott já explicou no seu livro, esses malabarismos com estatística, onde você pega dados e mistura ou só pega o que te interessa. E evidentemente, até na matéria da Rede Globo, do Jornal da Cidade de Bauru, inclusive, fala sobre essa manipulação, que eles pegam os dados para inflar o uso de arma de fogo nessa violência, onde na verdade a violência doméstica com uso de arma de fogo é de 27%, não de 48%, igual eles falaram. Ok, então arma de fogo conecta com a gente aqui. Tá, e esses 27% da violência que foi usada a arma de fogo foi por culpa da arma de fogo?
O outro percentual foi arma branca e outras armas. A gente falar que a culpa é sempre de um objeto, não tira a responsabilidade do agente por trás. Eu não me interessa se ele usou arma, se ele usou faca, se ele usou pau, se ele tacou fogo. Não interessa. A gente tem que achar um jeito de fazer ele parar. E se você tirar a arma da mão, mas a arma do CAC, mas a arma... Vocês acham mesmo que a arma tem que veio do CAC para fazer essa violência? Que você não encontra a arma ilegal a hora que você quiser? Pô, gente, a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que a arma ilegal tá mais fácil de conseguir do que uma arma legalizada no Brasil milhares de vezes. Então, essa patifaria de já usar a violência contra as mulheres para essa próxima eleição é uma coisa que eu não admito. E eu tinha que vir aqui falar disso. A arma de fogo é o único instrumento que transforma uma pessoa de 1,50 m incapaz de impedir uma outra de 2 metros de praticar violência contra ela. Abraço. Difícil concluir em 3 minutos, então vou ser mais rápido aqui na fala, mas eu acho que tem que usar tudo. Ordem judicial, tornozeleira, polícia fazendo rondas, qualquer mecanismo, mas eu queria falar sobre a educação. O pessoal fala só do machismo, tem machismo mesmo também. E isso é péssimo. Mas assim, a educação permissiva de hoje, aquela criança que pode tudo, que ninguém fala não, que a gente vê, às vezes bate até na mãe e no pai, é violento contra a mãe e contra o pai. Esse cara, quando crescer, a sua filha disser não para ele, vai ficar tudo bem? Será que nós não estamos criando uma nova leva de, não machistas, mas gente que não sabe ouvir não do mundo, e não vai querer ouvir não quando alguém disser que não quer mais ficar com ele? Bom, eu acho o seguinte, pensa numa coisa, aquelas mulheres que não são pegas na trairagem, aquela que está lá dentro da sua casa, quanto tempo sua porta segura? Quanto tempo um homem chutando uma porta leva para entrar? Dá tempo da polícia chegar, de você ligar no 90 e a polícia chegar? Então, eu digo que tem que usar tudo. Eu não estou fazendo apologia ao uso de arma, não é isso. Inclusive, eu nunca faço isso e peço, sempre falo para os meus amigos, meus clientes e meus alunos, pensem antes. Usar arma de fogo para se defender, ela não é trivial. Tem muitas consequências, tem que tomar cuidado com isso, pensar muito antes. Mas o foco desses pseudo-especialistas, porque a gente vê, né, os especialistas que a gente viu há um tempo atrás aí do cabelo laranjado, a gente vê onde eles vão buscar esses especialistas. E o foco está errado. O foco não pode ser no objeto usado, na arma que usou, mas sim nas pessoas. É um problema da pessoa. A pessoa vai usar o que tiver ao alcance. Pode ser arma, pode ser faca, pode ser fogo. Enfim, vamos parar de falar sobre o objeto e falar sobre as pessoas. Responsabilizar, porque essas mesmas pessoas que falam da arma não querem aumento de pena, não querem manter as pessoas presas. Que parece que não bate, né? Mas o que acontece? Na minha opinião é o seguinte: quando a gente tem essas pessoas impedindo a resolução do problema, dificultando a resolução do problema e depois usando esse mesmo problema para fazer ganho político, só me faz pensar no seguinte: ter o problema, não solucionar, não falar sobre ele, não falar sobre as soluções corretas e ficar fazendo essas devaneios, colocando a culpa no objeto, isso é sempre para o ganho político. Você tem um problema, não soluciona o problema e explora esse problema politicamente, eternamente. Então, cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com esses manipuladores.